Sou Robin Horsfall. Fui parte da equipe de 60 homens que invadiu o prédio em 5 de maio de 1980 e trouxe 19 pessoas de volta. Nossa missão foi a Operação Nimrod e é assim que fizemos. Duas unidades de elite se preparavam para a mesma missão, sob o mesmo relógio. Uma estava tensa, com uma intensidade visível. A outra estava solta, quase casual demais. Para quem observava de fora, o contraste parecia descuido, talvez até desrespeito. Mas os americanos tendem a ser extremamente focados e extremamente sérios o tempo todo. Mas é aí que começava o mal-entendido, porque em apenas 6 segundos toda a sala descobriria como a disciplina de verdade realmente se manifesta. Então vamos entrar em Fort Bragg. Um descompasso prestes a acontecer. Fort Bragg não lida com gentilezas, é o tipo de lugar onde o tempo é dividido em incrementos precisos e até o silêncio parece tático. É aqui que a unidade antiterrorismo mais secreta da América, a Delta Force, ensaia para o impensável. Então, quando um destacamento do Special Air Service britânico chegou para exercícios conjuntos, as expectativas eram claras, seriedade não era opcional. O que se seguiu, no entanto, deixou todos desconcertados. Os americanos se moviam com precisão cortante. Falavam em frases breves e carregadas de peso, checando constantemente seus equipamentos, seus planos, seu tom. Em contraste, os homens do SAS entraram no espaço como atores experientes, mas escalados para o filme de guerra errado. Riam nos intervalos, faziam piadas secas durante os briefings. Alguns se encostavam casualmente nas paredes como se tudo fosse trivial. Para a Delta Force, isso não era apenas incomum, beirava o ofensivo. No centro dessa quieta perturbação estava Robin Horsfall, ex-operador do SAS, que entendia melhor do que a maioria o quão perigosas as suposições podiam ser. Ele não corrigiu as interpretações erradas, não justificou a postura, porque dentro do SAS, disciplina não era algo que você exibia para a sala. Era algo que você carregava em silêncio, revelando apenas quando o momento realmente exigia. Rituais de preparação. Nos círculos militares de elite, prontidão é tanto um ritual quanto uma filosofia. Para a Delta Force, intensidade é uma moeda visível, medida na postura, no volume, na repetição. É um sistema projetado para eliminar variáveis aplicando pressão até que a precisão se torne reflexo. Cada exercício é tratado como se pudesse se transformar em realidade a qualquer momento. Cada movimento, cada correção, alimenta um ciclo de vigilância constante. O resultado é um ritmo inconfundível, sempre alerta, sempre afiado. O SAS, por outro lado, opera a partir de uma doutrina diferente, uma que desconfia da tensão visível. No mundo deles, energia é conservada como munição. Piadas não são distrações, são válvulas de alívio de pressão. Postura casual não é preguiça, é uma recusa em desperdiçar adrenalina antes de ser necessário. Quando um operador do SAS se encosta na parede ou solta uma observação sarcástica antes de uma missão, não é indiferença, é calibração. Para a Delta Force, essa filosofia parecia heresia. Seus operadores observavam os britânicos com uma mistura de confusão e preocupação. As sessões de planejamento eram mais curtas, as perguntas menos frequentes. O SAS não ensaiava com a mesma urgência visível, parecia que estavam cortando o caminho, ou pior, confiando apenas na reputação. Mas os britânicos não estavam posando, estavam simplesmente obedecendo a um princípio muitas vezes esquecido. Calma não é ausência de prontidão, é sua base. A tensão crescia não pelo confronto, mas pelo silêncio. Os operadores da Delta Force começaram a monitorar o SAS informalmente, estudando como se moviam, quem assumia a liderança quando algo saía do roteiro, quem permanecia em silêncio quando o controle se perdia. O que viam não correspondia às suas expectativas, e essa dissonância apenas aprofundava o abismo. Não houve confronto verbal, nem acusações, apenas uma lacuna crescente na percepção. Um lado acreditava que intensidade era prova de competência. O outro acreditava que a ausência de intensidade era sua forma mais pura. O legado que criou o mito.
Muito antes da tensão silenciosa em Fort Bragg, houve um momento que gravou o SAS na história do antiterrorismo, a Operação Nimrod. Em 5 de maio de 1980, 6 homens armados invadiram a embaixada do Irã em Londres, fazendo 26 reféns. Durante 6 dias, o mundo acompanhou enquanto as negociações se arrastavam e a paciência se esgotava. Quando os sequestradores executaram um refém, o governo britânico deu a ordem para agir. O que se seguiu se tornou uma das operações de forças especiais mais icônicas já televisionadas. Os espectadores viram figuras mascaradas de preto explodirem pelas janelas, dispararem rajadas controladas e desaparecerem na fumaça. A transmissão durou apenas segundos, mas nos círculos militares algo mais profundo estava sendo analisado. Diferente do caos cinematográfico, o que os especialistas viam era controle puro. Não havia comandos gritados, nem pânico visível, apenas uma sequência de decisões ensaiadas, executadas com calma cirúrgica. O verdadeiro brilho de Nimrod não estava no espetáculo. Estava no que ninguém podia ver. Semanas de modelagem de cenários, cada canto do prédio mapeado e memorizado, falhas dissecadas antecipadamente. A violência da entrada foi apenas a nota final de uma sinfonia de preparação invisível. O SAS não arriscava, eles eliminavam margens. Para a Delta Force, ainda refinando sua própria doutrina, Nimrod se tornou um marco. Mostrou que precisão podia coexistir com pressão e que compostura sob escrutínio público era uma arma por si só. Mas lendas têm 2 gumes. Quanto mais mítica a operação se tornava, mais corria o risco de ser mal interpretada. Para alguns, parecia agressão com estilo. Para outros, como a Delta, sugeria um tipo de maestria difícil de replicar. Agora, anos depois, em Fort Bragg, aquela reputação pairava ao fundo. Moldava expectativas e silenciosamente atraía escrutínio. O SAS ainda era tão afiado? Ou Nimrod havia se tornado uma história irrepetível, perfeita demais para ser confiável? Pistolas de água e disciplina. O momento que levou as percepções ao limite não aconteceu durante uma missão ou briefing. Aconteceu durante um exercício. Dentro de uma casa de treino simulada, os operadores da Delta Force se moviam como máquinas esculpidas, olhos fixos, ombros alinhados, cada passo pesado de intenção. Então, o U-6 entrou carregando pistolas de água azul brilhante. And we started to get annoyed, so we started playing up and doing the assaults with water pistols instead of us, our blank submachine. Para os americanos, era absurdo. Meses de planejamento conjunto reduzidos ao que parecia teatro. Era uma piada? Um protesto? Uma zombaria disfarçada? O contraste era tão gritante que quase parecia insulto. Mas para os britânicos, a cor da arma não importava. O que importava era movimento, ângulos, fluxo, ensaio mental de trajetos e liberações sem gastar adrenalina. O SAS há muito acreditava que tensão constante entorpece mais do que afia. Brincar não era descuido, era regulação. Pistolas de água não eram desafio, eram contenção deliberada. A Delta Force, treinada para tratar cada exercício como potencialmente real, achou impossível conciliar a falta de intensidade. Os britânicos não defendiam suas escolhas, não explicavam sua lógica, deixavam o mal-entendido se agravar. Para Robin Horsfall e outros como ele, aquele silêncio era estratégico. Quanto mais subestimados eram, mais espaço tinham para agir sem escrutínio. Os americanos, confiantes em sua seriedade, agora sentiam o peso de provar sua superioridade. Os britânicos, ainda soltos e inescrutáveis, estavam esperando. Não tinham nada a provar até que o relógio começasse. 6 segundos. Quando a avaliação final começou, não houve discursos nem pompa. Apenas uma simulação de crise com reféns, uma contagem regressiva e um prédio esperando para ser invadido. Observadores se posicionavam ao redor, pranchetas nas mãos. A Delta Force estava tensa e enrijecida, cada músculo preparado. O SAS, ainda brincando minutos antes, não dava nenhum sinal de que algo havia mudado. Então, o sinal caiu. O que se seguiu não parecia movimento, parecia coreografia. O SAS fluiu pela estrutura em uma onda única e silenciosa. Portas se abriram e ameaças foram neutralizadas sem hesitação. We got the hostages out within 6 seconds, and they were like, "How the hell can you do this?"
Não houve comandos gritados, nem esforço visível. Cada operador parecia saber exatamente onde os outros estariam, não por comunicação, mas por compreensão incorporada. 6 segundos. Isso foi tudo o que precisou. Da entrada à extração dos reféns, toda a operação se desenrolou em menos tempo do que leva para amarrar uma bota. Os observadores ainda ajustavam o foco quando já havia acabado. Os operadores da Delta Force, treinados para reconhecer precisão, ficaram imóveis. Suas suposições evaporaram em um único sopro. Robin Hossfall não precisou dizer muito após o exercício. A mudança era óbvia. O que parecia descuido momentos antes se cristalizou em algo completamente diferente. 6 segundos de precisão absoluta, sem caos, sem movimentos desperdiçados. E naquele silêncio que se seguiu, toda a sala recalibrou silenciosamente sua opinião. Não era apenas velocidade, era a ausência de esforço. Os britânicos não dominaram o cenário pela força. Eles simplesmente apagaram a resistência através do timing, do silêncio e da confiança praticada. O respeito não chegou como aplausos. Instalou-se na sala como pó. Silencioso, inegável, permanente. Mente sobre músculo. O que os americanos testemunharam naquele dia não foi apenas treinamento, foi biologia em ação. Em 2015, neurocientistas da Universidade de Nottingham conduziram um estudo com soldados britânicos de elite, incluindo ex-operadores do CIAS. O que eles descobriram foi impressionante. Durante simulações de combate de alto estresse, esses indivíduos apresentaram atividade elevada em uma região específica do cérebro, a ínsula anterior. Essa parte do cérebro governa a interocepção, nossa capacidade de perceber estados internos do corpo, como batimentos cardíacos, tensão e estresse. Mas, mais importante, ela desempenha um papel central em gerenciar respostas emocionais sob pressão. Ao contrário de soldados comuns, os veteranos do SAS não estavam apenas calmos. Eles percebiam seu estresse em tempo real e conseguiam regulá-lo antes que se tornasse disruptivo. Seus corpos reagiam ao perigo, mas seus cérebros se recusavam a entrar em pânico. Aquilo que parecia desprendimento durante os exercícios era, na verdade, maestria neurológica. Esse controle silencioso não é apenas aprendido, é selecionado, treinado e reforçado até se tornar uma configuração padrão. As piadas, a descontração, as pistolas de água, nada disso era acidental. Era uma mentalidade enraizada na biologia, refinada pela repetição e protegida pelo silêncio. O que a Delta Force viu em 6 segundos, a ciência confirmaria mais tarde. Os homens mais perigosos na sala não parecem perigosos, até o momento em que agem. A verdadeira disciplina não grita, ela se prepara silenciosamente e então age com propósito quando o momento exige. E você, o que acha? A calma seria a forma máxima de controle? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa história mudou sua perspectiva, inscreva-se, porque estamos apenas começando. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.